Em 2020, mesmo durante o ápice da pandemia do novo coronavírus, os deputados continuaram as atividades, tomando decisões importantes, principalmente para resguardar a saúde da população maranhense. E na primeira reportagem da série Trabalhos à Lema, você vai relembrar como foram as atividades realizadas pelo parlamento de forma remota. Março de 2020, auge da pandemia do novo coronavírus. A Assembleia Legislativa do Maranhão suspendeu as atividades do parlamento para a prevenção da Covid-19. Mas o trabalho dos deputados estaduais não parou. No dia 24 de março, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução legislativa que garantiu a realização de sessões extraordinárias para votação remota pela internet, um marco histórico para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Modalidade proposta pela mesa diretora, sob a liderança do presidente da Assembleia, deputado estadual Otelino Neto, para que as matérias importantes continuassem sendo apreciadas, principalmente aquelas diretamente relacionadas ao combate da pandemia do novo coronavírus no estado. Foi algo bastante novo, né? Não tinha acontecido no Brasil nenhuma Assembleia, nem mesmo o Congresso Nacional reunir remotamente, um processo de aprendizado, mas acabou sendo algo muito rico. Embora a sessão remota ela não tenha todos os momentos que tem a sessão presencial, mas ela foi muito útil, porque só com as sessões remotas nós tivemos as condições de reunir e aprovar projetos importantes para o Maranhão, sobretudo para o combate à pandemia. Na primeira sessão remota do Parlamento Maranhense também foi aprovado o projeto de decreto 020/2020 do Poder Executivo Estadual, que pedia o reconhecimento do estado de calamidade pública no Maranhão por conta da pandemia da Covid-19. Votamos estado de calamidade pública de 176 municípios, possibilitando que esses prefeitos tivessem mais agilidade para contratar pessoal para a área de saúde e também insumos para dar apoio no enfrentamento da questão da pandemia. Votamos inúmeras leis oriundas do Executivo de redução de CMS de álcool gel, luvas, material utilizado pelas equipes médicas aí na atenção aos pacientes infectados pelo coronavírus. Então, tudo isso foi feito. Nessas sessões, conseguimos realizar, os deputados entenderam, participaram. Houve uma união muito grande de todos os parlamentares, os deputados de oposição, os deputados de situação, todos se uniram sob o comando do presidente Otelino, que soube conduzir a Assembleia nesse período com extrema competência, com extrema habilidade, e conseguimos aprovar. Nada, absolutamente nada ficou parado aqui. Foram 9 sessões exclusivamente remotas. Os deputados estaduais elogiaram a solução tecnológica encontrada pela mesa diretora para dar continuidade aos trabalhos. Nós parlamentares que tanto somos ausentes agora, estamos com o papel inverso, de ficar em casa e de mostrar para a população que essa sim, a gente pode trabalhar de casa, tem essa facilidade agora através da sessão remota, e usar o WhatsApp, usar a rede social, usar o que tiver para chegar as informações até toda a população do Maranhão. Todos nós estamos vivendo, o povo todo do Brasil e do mundo está vivendo o que é mudar sua rotina. E já é parte da nossa rotina a convivência na Assembleia Legislativa, e faz bem a todos nós. O relacionamento, o trabalho, e estar aqui nos encontrando, mesmo que pelo aplicativo, de forma remota, mas é também uma forma da gente matar a saudade um do outro, e de forma muito proativa. Parabenizo você, presidente, a seus auxiliares, a todos nós deputados. Agradeço a Deus por ter lhe dado sabedoria e estarmos aqui conduzindo esses problemas tão difíceis com tanta sabedoria, com tanta paciência e com tanta competência. E continue abençoando para que outras medidas importantes como essa sejam aprovadas. A comunicação por áudio e vídeo entre os parlamentares foi feita por meio da mesma plataforma de videoconferência utilizada em outras casas legislativas e no Senado Federal. Montagem que teve custo zero para o Legislativo maranhense, preparada de forma rápida e emergencial por profissionais do setor de tecnologia e informação da casa. Inicialmente, o presidente passou deu abertura para que a gente pudesse entrar em contato com todos os deputados
E todos eles se mostraram prontamente ativos, né, atuantes para que a gente pudesse funcionar da melhor forma possível. Nós fizemos inicialmente toda uma parte de treinamento, de instruções para ele, instalação do sistema de videoconferência no equipamento deles. Uns utilizavam via celular, outros utilizavam via computador, outros às vezes estavam no tablet, no carro dirigindo, mas sabia como lidar com o programa. E assim, o trabalho foi interessante porque a gente se preocupou muito com a parte de segurança, né? Nós tínhamos que ter uma preocupação com a segurança. Quem estaria nessa sessão remota? Como ela funcionaria? Com a sessão remota, a Alema cumpriu o papel de levar informações seguras ao público e permitir à população acompanhar o trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa. Em uma das sessões por videoconferência, mais de 5.000 internautas acompanharam os trabalhos nas lives pelo Facebook da Alema e da TV Assembleia. Em tempo real, opinaram sobre as mais diversas matérias legislativas em discussão e votação nas sessões remotas. A alternativa tornou ainda mais interativo e democrático o processo de apreciação dos projetos pelos parlamentares. Foi um momento histórico, foi algo inédito aqui no Parlamento Estadual e serviu bastante como uma forma dos parlamentares que estão nesse momento de crise, todos estamos trabalhando home office, estamos trabalhando em casa, né? Mas o dever, o cumprimento da missão de cada deputado está sempre a postos. No dia 23 de junho, as sessões presenciais foram retomadas na Assembleia Legislativa do Maranhão, depois de uma decisão regulamentada pela Resolução Legislativa número 1032/20, que garantiu aos deputados pertencentes ao grupo de risco participarem das sessões de maneira remota por meio da plataforma virtual. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, em 2020, os deputados estaduais produziram mais de 150 leis. Votamos em inúmeras matérias de interesse público. Matérias produzidas pelos deputados, cito, por exemplo, a redução das mensalidades escolares, a suspensão do pagamento de consignados para servidores públicos, os exames de concurso público foram suspensos, tudo isso iniciativa de deputados, de parlamentares. Em 2021, as sessões vão continuar de forma híbrida, pelo menos enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Os deputados estaduais trabalharam efetivamente para minimizar os problemas causados pela pandemia da Covid-19. Vários projetos foram aprovados com o objetivo de diminuir os impactos sociais e econômicos à população maranhense. Desde que a pandemia do novo coronavírus foi decretada em 2020, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou vários projetos de enfrentamento à Covid-19. Deputados estaduais trabalharam efetivamente para minimizar os impactos econômicos e sociais provocados pela crise mundial no estado. Uma importante iniciativa do parlamento logo nos primeiros meses de 2020 foi a votação de um pacote de medidas de prevenção à Covid-19 e de proteção à sociedade maranhense. Entre as leis aprovadas que tiveram mais destaque no ano passado, está a que coibiu a disseminação de fake news sobre a pandemia. A autoria da lei é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, com emenda do deputado Dr. Iglesio. A lei que estabelece multa de R$ 1.200 a R$ 10.000 àqueles que produzirem e divulgarem fake news, aquelas famosas notícias falsas. Neste caso, esta lei é para aquelas pessoas que produzirem notícias falsas com relação a epidemias e pandemias. Gesto esse que prejudica a vida de milhares de pessoas. Outra lei importante, de autoria do presidente do parlamento, permitiu que mulheres vítimas de violência doméstica pudessem registrar o boletim de ocorrência na delegacia online da Polícia Civil Maranhense. A violência doméstica aumentou durante a pandemia. A iniciativa foi comemorada por órgãos de proteção às mulheres. Por iniciativa do deputado Otelino Neto, o governador Flávio Dino sancionou a Lei 11.265, do dia 25 de maio de 2020, que prevê o boletim de ocorrência online para os casos de violência doméstica e familiar.
que vai garantir o pleno acesso às mulheres vítimas de violência que nesse período de pandemia possuem dificuldade de acesso presencial à Delegacia da Mulher e à Casa da Mulher Brasileira. Essa iniciativa visa garantir o acesso aos direitos das mulheres e assim coibir e punir as violências domésticas e familiar que aumentaram nesse período de pandemia. A Assembleia Legislativa também acolheu os heróis da pandemia. Uma campanha solidária liderada pelo presidente do Parlamento e pelo deputado Neto Evangelista contou com o apoio dos demais deputados estaduais e proporcionou hospedagem em hotéis para os profissionais de saúde que estavam com receio de voltar para casa e contaminar a família. O Francisco foi um dos beneficiados. A gente ressalta que existiram muitas tentativas de ações para esse benefício que não atingiram, acredito eu, o objetivo proposto inicialmente. Mas no caso da hospedagem, isso foi perfeito porque criou realmente essas condições para que o profissional estivesse atuando e uma grande preocupação é o retorno desse profissional para o seu ambiente familiar, com o risco de contaminação de filho, de mãe, de avós, de irmãos, enfim, das pessoas que ele tem a convivência no ambiente domiciliar. Profissionais de saúde também foram valorizados com a aprovação de lei que garante a bonificação em concursos públicos no Maranhão. A lei foi proposta pelo presidente do Legislativo e é destinada a quem trabalhou na linha de frente de combate à pandemia. Que bom que conseguiram ver dessa forma, né? Que a gente merece esse bônus, merece essa melhoria, merece ter essa pontuação diferenciada. Mas não foram apenas os profissionais de saúde os únicos beneficiados com projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Você vai relembrar as leis que ajudaram a população nos momentos mais difíceis da pandemia. Entre os benefícios garantidos com a aprovação de projetos, a saúde e educação tiveram maior destaque. A suspensão da cobrança dos empréstimos consignados e distribuição de cestas básicas e kits de higiene para instituições sociais e realizados pelo GEDEMA, o grupo de esposas de deputados, também ajudaram a população no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Em 2020, durante todo esse período de crise provocada pelo novo coronavírus, a Assembleia Legislativa esteve ao lado da sociedade maranhense. É que de uma hora para outra a pandemia mudou a rotina dos cidadãos e todos precisaram se adaptar às novas realidades. Os deputados estaduais trabalharam para reduzir os impactos sociais e econômicos à população. Uma lei aprovada no Parlamento e de autoria do deputado Rildo Amaral determinou descontos de até 30% nas mensalidades das escolas e faculdades particulares durante a suspensão das aulas presenciais. Este projeto de lei que reduz as mensalidades, ele é fruto da demanda da sociedade. Muitas pessoas pediram e nós entendemos que, já que não houve um entendimento entre os donos de escola e os pais, a Assembleia deveria aprovar esse projeto para proteger a sociedade e fazer com que essa redução de custos, em razão das aulas terem sido suspensas, sejam repassadas para os pais. A gente torce que, em primeiro lugar, as instituições entrem num consenso, numa negociação com os alunos. Mas caso isso não aconteça, essa responsabilidade social vem à força da lei para obrigar que isso seja respeitado. Os usuários de planos de saúde também foram beneficiados. A assistência médica aos pacientes da Covid-19 precisou ser agilizada. Leis estaduais aprovadas no parlamento impediram o corte de energia, gás e água durante o período. E a cobrança de empréstimos consignados, financiamentos, cartões de créditos e operações de arrendamento foram suspensas para impedir o endividamento dos cidadãos. Os servidores estaduais, municipais e da iniciativa privada têm muito a comemorar, porque entra em vigor a Lei 11.274, de minha autoria, que permite que não seja descontado o empréstimo consignado pelo menos nos 3 primeiros meses, ou então durante ainda continuar essa pandemia. É uma vitória de todos nós, porque na verdade isso vai impactar, beneficiando muitas famílias maranhenses. A suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos é de suma importância para o servidor público, algo que já é almejado desde o início da pandemia, assim como aconteceu em alguns estados. Esse benefício visa a melhoria do poder aquisitivo na compra de medicamentos, alimentos, produtos de higiene
e tudo aquilo que seja necessário até que a saúde pública seja estabilizada. Além de leis, o Parlamento Estadual realizou uma série de ações solidárias no Estado para garantir segurança à população mais vulnerável. Por meio do Grupo de Esposas dos Deputados do Maranhão, a Assembleia entregou kits de higiene e alimentos às instituições sociais. A Assembleia Legislativa também distribuiu 100 mil cestas básicas para a população mais carente. A Maria foi uma das beneficiadas. O coronavírus, né, fica mais difícil a gente estar catando, porque a gente fica com medo de pegar latinha, tá contaminado, né? E é mais difícil a gente fazer a higienização, né? Porque mesmo que a gente use a luva, mas a gente fica com aquele medo de estar pegando a latinha e estar contaminado. Chegou numa boa hora. Em meio a esse caos que impôs o distanciamento social e a suspensão das aulas, estudantes do Maranhão inteiro foram beneficiados por uma parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. Professores da rede pública estadual gravaram aulas nas dependências do Complexo de Comunicação da Alema. O conteúdo foi veiculado pela TV Assembleia e disponibilizados nos sites do Governo e do Parlamento Estadual maranhense para que o ano letivo não fosse prejudicado. A expectativa é que os pais possam garantir que seus filhos assistam, que os professores possam também aproveitar este conteúdo, para que depois que a suspensão acabar, que as aulas voltarem, a gente possa apenas fazer o reforço do conteúdo e a vida seguir. É o mais importante, a gente vai passar por essa crise, se Deus quiser, e com a colaboração de todos, como nós estamos demonstrando agora. Poder Legislativo e Poder Executivo, tenho certeza que sairemos melhores dessa crise. Mais uma parceria importante, a exemplo de outras que temos feito, por exemplo, na área da saúde. O secretário Felipe Camarão nos propôs que a TV Assembleia transmitisse as aulas para a rede pública estadual e também será disponibilizada para a rede pública municipal, ou seja, ensino médio e ensino fundamental. Isso é muito importante para que os alunos que infelizmente não estão podendo frequentar as escolas em razão da pandemia do coronavírus possam ter acesso ao conteúdo e assim a comunidade escolar permaneça mobilizada, fazendo assim com que os prejuízos sejam menores. No fim de 2020, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade proposta de emenda à Constituição que criou emendas parlamentares impositivas individuais, onde os parlamentares podem destinar recursos financeiros à execução de obras públicas em diferentes setores. Com a aprovação, é possível que os deputados tenham maior autonomia para atender às demandas da população. Em dezembro, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que criou as emendas parlamentares impositivas individuais, prevendo reserva orçamentária para seu cumprimento. A PEC é de autoria do presidente da Casa Legislativa, deputado Otelino Neto, e do deputado Dr. Iglesio. A matéria foi promulgada pelo presidente do Parlamento e passou a valer na execução do orçamento de 2021 do governo estadual do Maranhão, um momento importante para a Assembleia Legislativa. É que, por meio das emendas parlamentares, cada um dos 42 deputados estaduais pode destinar recursos financeiros à execução de obras públicas em diferentes setores: infraestrutura, saúde, educação, por exemplo. Depois de muito diálogo e muito entendimento entre todos os deputados da base governista, da oposição, dos diversos blocos, nós conseguimos chegar a um texto final e hoje aprovamos em segundo turno. Agora já compõe a Constituição a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares em um determinado percentual e considero isso um grande momento, um momento histórico para a Assembleia do Maranhão, porque os deputados terão esse instrumento mais eficiente previsto em nossa Constituição para poder, através das suas emendas parlamentares, ajudar a melhorar a vida dos maranhenses. Quer um exemplo? Uma emenda parlamentar pode ser destinada para a construção de uma quadra esportiva, para a reforma de uma ponte ou para a construção de uma escola comunitária em qualquer um dos 217 municípios maranhenses. E o governo do estado tem o dever de pagar essas emendas, prevendo reserva orçamentária para o seu cumprimento. Com isso, o deputado estadual passa a ter maior autonomia para atender às demandas da população. O orçamento público, o que ele é? É uma previsão do que você vai gastar no ano que vem,
a gente coloca essas emendas também para dizer, olha, nós queremos indicar tantos mil para ações de saúde no município de Palmeirândia, em São José de Ribamar, em São Luís. E aí, diante disso, que a gente vai fazer essas emendas no orçamento. Antes era feita todo ano, na votação do orçamento, emendas pelos deputados, mas emendas que estavam na programação para o ano que vem, sem qualquer tipo de garantia de ser cumprida. Você não tinha a certeza e a obrigação do governo pagar a emenda. Com a emenda impositiva, não. Como o próprio nome diz, ela impõe ao Estado a obrigação de pagar. A proposta de emenda constitucional 090/2020, que criou as emendas parlamentares impositivas individuais, foi acrescentada ao artigo 136 da Constituição Estadual do Maranhão. Em 2021, a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares é de um percentual de até 0,86% da receita corrente líquida a partir do orçamento deste ano, sendo obrigatória a execução orçamentária e financeira mínima da metade dos créditos constantes da Lei Orçamentária Anual destinadas a essa finalidade. Em 2021, a bancada feminina cresceu e agora conta com uma dezena de deputadas. Para este ano legislativo, a ALEMA deve manter os cuidados com os protocolos sanitários e as sessões plenárias continuarão de forma híbrida, com a participação de deputados por videoconferência. Veja agora as perspectivas da Assembleia Legislativa do Maranhão para este ano. Novidades e mudanças irão marcar o segundo biênio da 19ª legislatura na Assembleia Legislativa do Maranhão. O ineditismo fica por conta da bancada feminina, que pela primeira vez na história do Parlamento Estadual terá uma dezena de deputadas. Haverá ainda algumas alterações na composição da mesa diretora. O presidente Otelino Neto, reeleito para mais 2 mandatos à frente da mesa diretora, falou sobre as perspectivas para o novo ano legislativo. Nós temos a convicção de que será um ano novamente de muito trabalho. Nós enfrentamos um momento que em vários estados houve uma elevação dos índices de contaminação pelo coronavírus. O Maranhão, embora não tenha aumentado o número de óbitos, mas as autoridades públicas já estão olhando com preocupação esse cenário. A Assembleia, nós estaremos sempre atentos, embora confiantes com a chegada da vacina, mas ainda numa quantidade aquém daquilo que é necessário. A Assembleia vai estar, como sempre esteve, pronta para ser parceira nesta grande mobilização que é necessária para que possamos o mais rápido possível superar essa luta contra o coronavírus. Com a posse das deputadas Socorro Joaquim e Betel Gomes, em cerimônia realizada no início deste ano, a representatividade das mulheres cresceu no Poder Legislativo. A bancada feminina tem as seguintes deputadas: Ana do Gás, do PCdoB, deputada Andréia Martins Rezende, do DEM, Betel Gomes, do PRTB, Cleide Coutinho, do PDT, Daniela Tema, do DEM, Betinha, PL, doutora Helena do Ailib, do Solidariedade, doutora Thaís Ortegal, do PP, Mical Damasceno, PTB e Socorro Joaquim, MDB. Sobre as mudanças, a mesa diretora que vai conduzir os trabalhos de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023 teve alterações. Veja como ficou a nova composição. Deputado Otelino Neto, do PCdoB, é o presidente da mesa diretora. Claubert Cutrim, do PDT, é o primeiro vice-presidente. Detinha, do PR, é a segunda vice-presidente. Rildo Amaral, do Solidariedade, é o terceiro vice-presidente. O deputado César Pires, do PV, será o quarto vice-presidente. A deputada Andréia Martins Rezende, do DEM, será a primeira secretária. Doutora Cleide Coutinho, do PDT, segunda secretária. O deputado Pará Figueiredo, do PSL, será o terceiro secretário. E o deputado Paulo Neto, o quarto secretário. E sobre o formato das sessões, a Assembleia Legislativa continuará adotando o modelo híbrido, o mesmo de 2020, usando videoconferência. O comitê de imprensa e a galeria permanecerão fechados. Posteriormente, haverá avaliações para definir o momento da reabertura. E a gente fica por aqui. Até o próximo encontro.